Olá, estamos aqui para mais um relatório mensal do EGAF11 ou EGA-F11. O relatório desse mês é referente aos acontecimentos de novembro. Eu sou Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, nosso economista-chefe. Como vai, Antônio? Tudo bom, Bruno? Que bom estar aqui contigo, que bom estar aqui com todos os nossos investidores. E, Bruno, eu quero começar fazendo uma pergunta para ti, que eu estava olhando lá nos comentários, estava observando os comentários dos investidores, e vi que muitos ali estão pedindo para a gente falar sobre Cotribá. Sim. E assunto esse que a gente não falou, porque tem coisas que nos parecem bastante claras. E aí, enfim, a gente nem tocou no assunto. Mas como os investidores estão pedindo para a gente falar sobre Cotribá, eu gostaria que você falasse sobre Cotribá. Vamos começar falando do assunto que mais... Cotribá. Você está preocupado com Cotribá? E por que se está ou não está preocupado com Cotribá? Perfeito. Acho que alguns investidores devem ter percebido, tá, que saíram algumas notícias sobre a Cotribá, reestruturação na Cotribá, né, entre outras notícias, né, na mídia. Tá? E quando a gente olha para a carteira do fundo, tem ali das 38 operações que nós temos 3 operações ali pequenas, né? Duas delas 6,8 milhões de reais e outra 3,3 milhões de reais, estão pequenas, né, para o tamanho do fundo, que tem o nome ali, né, Cotribá. Mas eu acho que é muito boa a sua pergunta para a gente, né, esclarecer isso ali para o público. Né? Todas essas operações, né, de Cotribá são operações de carteira. Eu não tenho o risco corporativo Cotribá, então independente do que acontecer com Cotribá, não bate, né, nessas estruturas, né, nesses papéis. O que esses papéis têm? São as carteiras de produtores que compraram insumos da Cotribá e que a gente os acompanha, né, diretamente, né, esses produtores. Então é uma carteira, né? Então eu tenho um risco de carteira de produtores da Cotribá. Eu não tenho cobrigação da Cotribá, eu não tenho risco corporativo da Cotribá. Então é uma carteira que a gente pode cobrar, né, diretamente. Tá? Eu tenho um fundo, eu tenho a operação 376 que está lá e eu tenho a outra operação que é a Cotribá Cargill. Que inclusive a Cotribá Cargill nem risco Cotribá porque a gente tem o contrato, né, risco Cargill. A gente tem um contrato com a trading, que no caso é a Cargill, né, que é uma trading, né, que basicamente, né, tem um contrato vultoso ali com a Cotribá, e conforme a Cotribá faz a entrega dos grãos ali à Cargill, né, a Cargill paga diretamente, né, essa estrutura. Ademais, nós só compramos cota sênior, né, então eu tenho estruturas ali que tem muita subordinação. O fundo, por exemplo, tem 30% de subordinação, né? A outra operação que a gente tem 40% de subordinação, e a Cotribá Cargill também tem 30% de subordinação. Então, assim, não é um risco direto a Cotribá, é bastante indireto, né? Ou seja, são produtores, né, que compram insumos ali da Cotribá. Uma das operações, inclusive, né, tá com risco Cargill, porque eu tenho o contrato, né, com a Cargill lá dentro da estrutura, que paga direto, né, a estrutura, e os outros são riscos de carteira, em que, né, eu posso cobrar direto os produtores, né, independente, né, do que como qualquer outra? Com Cotribá. Como qualquer outra operação. Passou o KPMG na operação? Passou o KPMG ali na Cotribá. Então é uma carteira de produtores, não é risco um produtor, é um risco de carteira, como é todas as demais do Brasil. Exato. E que passou pela KPMG, análise dessa carteira, dessa correto? Carteira, sem sombra de dúvida. Então, resumindo para o nosso investidor, nós temos uma participação muito pequena de Cotribá na carteira do fundo, e o que temos de Cotribá, o risco não é Cotribá. Por isso que a gente não tratou desse assunto como algo especial, porque não é especial. Por que nós não falamos de Cotribá? Porque nós não temos Cotribá. Nós temos carteira de produtores que são associados e que compraram insumos da Cotribá, carteira essa, como qualquer outra do Brasil, que passou no filtro da KPMG. Então é uma carteira super pulverizada, e o risco Cargill. Sim. E não o risco Cotribá. Então, aconteça o que acontecer com a Cotribá, que a gente espera que se recupere, obviamente, não tem nada a ver com o EGAF. Além do mais, a participação dessas operações ela é muito pequena, porque nós temos um fundo muito pulverizado.
É isso aí, Bruno? Exatamente, Antônio. Você capturou bem, conseguiu traduzir aí para os nossos diletantes, nossos investidores que nos acompanham. É exatamente isso. É óbvio que estamos acompanhando o que acontece com a Cotribá. Eu, pessoalmente, converso, né, com o CEO da Cotribá, que é o Luiz Felipe Maldaner, né, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana eu tenho conversado com ele, assim como converso com os outros, né, com as outras empresas. A gente faz esse monitoramento, né, para entender o que está acontecendo, o que se passa em cada uma, né, dessas empresas nas quais, né, nós compramos ali via o fundo, tá? Então eu converso com ele ali, né, recorrentemente, assim como eu converso com os outros, tá? E a gente obviamente vem acompanhando como essa reestruturação vem acontecendo, e esses fatos que saem na mídia a gente consegue conversar com eles, entender os porquês, os motivos, né, e com isso, né, ter uma leitura, né, mais precisa ali da situação. Mas de qualquer forma, acho que é importante frisar, risco carteira, e em uma das operações, não são em todas, eu tenho Cargill, né? Então, no final das contas, né, acaba sendo, né, um risco Cargill nessa operação e nas outras, carteira. Né, de produtores que compraram, né, insumos ali da Cotribá. E não é direto, se um produtor não pagar a Cotribá pelo que está acontecendo, eventualmente, pelo que sai na mídia, a Cotribá impacta? Não, porque eu tenho uma carteira pulverizada de produtores. Eu teria que ter 30, 40, 50% de produtores, né, dependendo da operação, 30, 40, 50% de produtores ali não pagando para começar a bater na cota sênior, tá? E obviamente a gente acompanha a risca, né, o que está acontecendo, né, com esses produtores. Estamos monitorando de perto, né, não vou dizer que estamos 100% despreocupados, não, a gente tem que monitorar, a gente está com o alerta ligado, faz parte, né, além do mais os acontecimentos, né, nos fazem, né, ter esse alerta ligado, por isso que tem essas reuniões recorrentes ali, né, com o CEO, mas nenhum impacto para o fundo, zero de impacto, né, para o fundo até então, e nossa expectativa, né, é que não tenha, tudo correndo como a gente está monitorando, a expectativa é que não tenha impacto para o fundo. Inclusive, acho que tem uma boa notícia, né, no próprio fundo da Cotribá, tá? Que a gente faz a gestão, né, o Fiagro da Cotribá, que é uma das operações que a gente tem, 6,8 milhões, a gente acabou de reforçar a estrutura, né, por conta disso que está acontecendo, com um contrato de Cargill de em torno de 50 milhões de reais, desculpa, Cargill não, Bunge, né, de 50 milhões de reais, exatamente, a Cotribá entrega os grãos e a Bunge paga, né, 50 milhões de reais. Então a gente, né, vem aproveitando, né, isso até para reforçar, né, essas estruturas, tais como, né, reforçamos ali uma das estruturas ali da Cotribá. Então assim, estamos em alerta, né, ligado, estamos, né, acompanhando, estamos monitorando, mas a chance de bater na cota sênior dessas operações, eu diria que é baixa. Tá. E os 50, e você falou em 50 milhões, mas 50 milhões não tem a ver com o fundo. Não. 50 milhões é a operação inteira Cotribá Cargill, né? E que o risco da operação passa a ser, aliás, Cotribá Cargill não, Cotribá Bunge. Então hoje a Cotribá, ela tem duas vertentes, tem uma operação que o risco é Cargill, que é uma das maiores tradings do mundo, e a outra e uma outra que é o fundo que a gente agora trouxe Bunge. Trouxe Bunge, que agora o risco é Bunge. Então, e o EGAF, ele tem um pedacinho desses 50 milhões, mas só que todos os 50 milhões agora é risco Bunge, que é outra gigante trading global. É isso. Exatamente, aí? É isso aí. Então acho que com isso, Bruno, está bastante respondido. É que para nós tem coisas que são bastante claras, são operações through sale, operações com entrega Cargill, com entrega Bunge. Então não tem, o risco não é corporativo. Se a Cotribá fechar amanhã, que é o que a gente não espera, não vai acontecer, e nem deseja, obviamente, não muda absolutamente nada para a carteira, porque a carteira ela não é da Cotribá, e sim foi construída através da Cotribá, porque são coisas completamente diferentes. E passou pelo filtro da KPMG, está tudo certinho com qualquer outra operação no Brasil. E Bruno, eu queria aproveitar para te fazer uma outra pergunta, que eu tenho certeza que os investidores que estão aqui todo mês estão loucos para saber. Você mesmo fala como gestor e transparente, você é muito transparente como gestor, você sempre fala as coisas como elas são. Você sempre disse, nós temos 2 meses que são mais importantes. São os meses de junho e os meses de dezembro. Exatamente. De cada ano, porque é ali que concentra o recebimento dos juros pagos, que depois vão virar os dividendos pagos aos cotistas. E nós estamos gravando esse vídeo já na segunda quinzena de dezembro. Exatamente. Então você já recebeu e você sabe exatamente o que vai receber agora em dezembro. Eu vou fazer a pergunta que todo investidor deve estar se fazendo. Você está preocupado?
Não estou preocupado, né? A gente já fez o dever de casa aqui, já monitorou, né, cada uma das estruturas que a gente tem no fundo, né, os 38 ativos que a gente tem no fundo, e a nossa expectativa é que tenha 100% de pagamento, né, nos 38 ativos, né, que a gente tem dentro do fundo. Tá? Isso deve perfazer um total de 24 milhões de reais, tá? Que a gente deve receber agora, né, agora em dezembro. Parte disso eu retenho, né, como eu já falei para vocês, eu retenho porque depois, ao longo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, eu não tenho pagamentos expressivos, né, de juros, né, desses ativos. Eu tenho alguns ativos que pagam e etc. Então eu preciso guardar parte desse caixa para conseguir fazer frente aos dividendos mensais aqui para você até o grande próximo pagamento, que é em junho, né, de 2026. Tá? Então eu recebo 24 milhões de reais agora, né, pelo nosso monitoramento, nossa diligência, 100% de adimplência, né, pelo nosso monitoramento. 100% de adimplência. 100% de adimplência nos 38 papéis, então o que a gente esperava receber vai de fato, né, receber de pagamento, né, dos juros, né, que estão programados. Tá? E aí parte disso, né, obviamente, eu retenho, e a outra parte, né, uma parte pequena, 3 a 4 milhões de reais, eu já estou preparando para fazer novas aquisições. Tá? Então, parte disso que eu recebo agora de juros, né, eu seguro, e a outra parte, né, a parte que está disponível, né, o que a gente chama de caixa disponível, né, o caixa que eu não preciso reter para fazer frente ao pagamento dos dividendos futuros, né, eu acabo fazendo novas aquisições, então devo fazer mais uns 4 milhões de reais ali de aquisições, então logo eu recebo esses pagamentos ali no dia 30 de dezembro. Tá? Então, nossa expectativa é de 100% de adimplência, Antônio. Bruno, nós temos então 30% de subordinação, às vezes até mais, ou seja, para poder ter algum problema a gente precisa ter uma inadimplência, sei lá, de 40%, e você está esperando uma adimplência de 100%. Exatamente. E você falou também que você vai reter esses juros. Sim. Por que o Bruno retém esses juros? Para garantir o pagamento de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, depois em junho entra mais um montante, porque o calendário de pagamentos tem a ver com safra e safrinha, e nós pagamos o dividendo mensal. Então, quando o Bruno retém este valor, ele já está garantindo os juros que os dividendos vão ser pagos nos próximos meses. Poxa, que coisa mais segura do que isso, né? Exatamente. Então é uma tranquilidade bastante grande, Bruno, que você dá pela gestão que faz aqui à frente da Ecogestão de Ativos, junto com todo o seu time. Não é à toa que o EGAF, desde o primeiro dia até hoje, nunca nos deu uma dor de cabeça. Nunca balançou, graças a Deus. Nunca nos deu nenhuma dor de cabeça. Nenhuma dor de cabeça. Sofreu com o efeito manada, né? Sim, claro. E gerou oportunidades de compras, Isso, né, expressivas. Né? Inclusive, quem comprou no início do ano, eu estava até dando uma olhada, 30% de rentabilidade no ano, no secundário. Nada mal, quem comprou no início do ano realmente teve um belíssimo, né, retorno, né? E a gente sempre falando, olha, o fundo está em colo, nosso monitoramento está em dia, né, 0 de inadimplência, 100% de adimplência, né, e resultado desse trabalho todo que a gente faz, né, e quem aproveitou esses momentos, né, de euforia negativa do mercado, né, vamos dizer assim, acabou indo muito bem, né? Tá com 30% de rentabilidade, né, na cota. E não faltou aviso, né? E não faltou aviso. Quando estava 80, a gente dizia, poxa, esse valor não tem sentido, tem que aproveitar. Exato. Enfim, quem seguiu as orientações, que foram vários meses que o mercado deu chance, inclusive. Agora, como é que foram os dividendos no mês de novembro, que foram pagos agora em dezembro, mas se referem ao mês de novembro? No dia 2 de dezembro a gente anunciou um dividendo de R$ 1,30, tá? Porque R$ 1,30 é tão menor do que o R$ 1,55 que a gente tinha anunciado, né, no mês anterior, dias úteis, né, como é de se esperar. Esse mês agora de novembro teve 19 dias úteis, então foi um mês bastante reduzido, né, em dias úteis, sendo que o mês anterior, né, de outubro, teve 23 dias úteis, então 4 dias úteis de diferença faz uma diferença enorme, né, por isso o 1,55 ali, né, para 1,30, tá? Esse 1,30 ainda é bastante expressivo. Quando você olha o pagamento de juros, né, do mercado, a gente está fazendo um pagamento, né, acima, né, do pagamento de rendimento, né, dos outros papéis, né, que a gente acompanha aqui, dos outros fiagos que a gente acompanha, tá? Mas um pouco menor por conta, né, da menor quantidade de dias úteis, né? Enquanto isso, né, o CDI rentabilizou ali 1,05. Se eu converter isso, por que seria o dividendo se eu tivesse um produto 100% indexado ao CDI? Se não fosse CDI mais, fosse CDI mais 0, né, seria o equivalente a esse 1,05, seria o equivalente a 1,03. Então eu estou dando 1,30
quando um produto que fosse indexado ao CDI daria um 0,3, né, isso líquido tudo de imposto de renda. Né? Sim, e um 0,3 provavelmente então teria IR, né? Teria o IR. Então eu estou com uma cunha bastante grande, né, de 27 centavos em cima ali, né, do CDI, o que é bastante, né, interessante. Né? Em relação em termos de CDI+, isso equivale a um CDI mais 4,30, tá? Então que é acima do nosso alvo, né, de rentabilidade, entre CDI mais 3,64, tá? Então nossos rendimentos a gente vem conseguindo consistentemente, né, manter ali o nosso alvo de rentabilidade, inclusive muitas vezes até acima, né, do nosso alvo, tá? Então o nosso rendimento está indo muito forte, tá? No acumulado do ano, acho que vale a pena mencionar, estamos com R$ 15,19, né, o que é bastante interessante, tá? Desde o início a gente já distribuiu R$ 63,17, tá? Ou seja, mais de 63% do capital retornado aí, né, para os nossos, né, investidores via rendimentos, sem contar alguma apreciação aí na cota, né, que cada um dos investidores tomaram. Do ponto de vista, né, de cotistas, né, por mais que, né, o agro, né, ainda esteja na mídia, né, presente ali de uma forma, eu diria até um pouco mais negativa, ainda não voltou aquele positivismo, né, do agro, por mais que a gente tenha PIB 2 dígitos, por mais que a gente tenha produção recorde, né, essa safra foi a produção recorde de todos os tempos, a gente vem mostrando isso, mas uma ou outra inadimplência acaba reverberando, né, e gerando, né, essa ressonância, né, negativa para com o agro, né, e isso tem feito com que os cotistas não voltem tanto para o fundo. Mas mesmo assim, o fundo tem voltado a crescer em número de cotistas. Em novembro a gente fechou com 11.734 cotistas, 200 cotistas a mais do que no mês anterior, né? Que é muito bom, né? Sinal de que a turma está voltando, né, a apostar no agro, está voltando a entender que é um setor que move a economia desse Brasil, né? Inclusive recentemente a gente estava dando uma olhada nos números, né? Quando você pega o PIB e quebra ele, né, em segmentos, né, o agro representa 29% do PIB, cresceu, era 25, né, 24, era 23, 25, veio para 29. Veio para 29, né, Antônio? PIB do agronegócio. Então, o PIB do agronegócio, exatamente. Então a gente, né, o agro vem ficando cada vez mais representativo aqui da nossa economia. E não é à toa que vocês, investidores, deveriam, né, ter uma parte da sua carteira, pelo menos, né, investida, né, aqui no agro. Né? Sem contar o hedge natural, né, que é o próprio agronegócio, vende para 197 países, então isso eu acho que é interessante. Mas voltando aqui para o nosso jabá, quando a gente vai agora para a performance, eu acho. Mas antes de você falar de performance, Bruno, que você sempre usa aquelas 3 métricas que são super importantes e que dão muita transparência, você trouxe uma coisa muito rica que eu gostaria de explorar. O pessoal pune o agro pelo que está acontecendo com os bancos, sobretudo o Banco do Brasil, Sim. que é um grande banco, mais de 216 anos, uma história maravilhosa no agro, um grande benchmark, só que a inadimplência subiu muito. E isso tem assustado as pessoas. E aí muitas acreditam que se eu estou aumentando a inadimplência no Banco do Brasil, vou ter problema no EGAF ou no outro FIAGRO da indústria. Não é assim. Uma boa parte do problema que aconteceu com o Banco do Brasil e com os demais agentes financeiros, os demais bancos que operam agro, foi uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4966, que ela mudou a regra de provisionamento bancário. Então, a partir de 1º de janeiro desse ano, um monte de operações que estavam em curso, elas ficaram absolutamente desabrigadas porque mudou a regra. Então, o provisionamento bancário foi para as alturas. Isso fez com que os bancos tivessem que correr atrás de garantias, isso fez uma constrição na oferta de crédito, que já estava turbinada por uma Selic mais alta. Conclusão, imagina um produtor que pega 1 milhão todo ano, aí ele chegou, pagou 1 milhão e o gerente diz para ele, olha, agora é 200 mil. O cara diz, bom, então esse outro milhão que eu tenho para pagar, não vou pagar, senão não vou conseguir plantar safra. Então, nós tivemos um problema também de ajuste, que não tem nada a ver com safra, com preço, com agro, mas sim com uma resolução do Conselho Monetário, que foi a 4966, que é uma adaptação do Brasil às regras de Basileia. Só que, enfim, isso estava desde 2023, mas passou a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro desse ano. Podiam ter se adaptado antes, né? Sim, mas não, ou seja, no mercado de capitais não tem nada a ver. A 4966 é uma operação, é uma resolução voltada para bancos e não para operações estruturadas de crédito. Então o que está acontecendo lá é um problema, nesse momento, focado no sistema bancário e não no mercado de capitais. Não, perfeito. Acho que
bem colocado esse colchete, né, que impactou mais o provisionamento dos bancos, né, como você mesmo, né, colocou. E as nossas operações aqui têm suas regras de provisão, mas não seguem exatamente essa resolução. Você já tinha falado sobre isso há uns 4 meses atrás, sei lá, ou 5 meses atrás, mas eu faço questão de reforçar até para que aquele que chegou agora também saber. Bruno, e como é que foi a performance? Vamos falar um pouco da performance, né? O secundário, né, nesse mês, né, foi bastante interessante, tá? Rapaz, a gente está aqui gravando aqui. Tá aqui botaram imprimiram para mim frente e verso aqui, eu não vi, né? Eu tava com o número na cabeça, grandes números, mas eu queria passar o número exato aqui para a turma. Secundário nesse mês a gente rentabilizou 4,25. Então, né, a cota deu uma respirada, né, deu uma recuperada, né, enquanto o CDI foi 1,05, né, o fundo rentabilizou no secundário, né, 4,25. Por quê? Porque não só a gente teve o pagamento de rendimentos, né, que foi, né, de R$ 1,55, isso aqui foi referente ao, né, ao mês passado, né, o 1,30 vai entrar no rendimento do próximo mês, né, e quando a gente olha a cota, ela também deu uma subida, né, a cota fechou o mês de novembro, né, saiu dali da faixa do 92, 93 e fechou o mês de novembro em 94, né, 64, né, o que fez com que, obviamente, tivesse, né, essa valorização. Então 4,25 foi a valorização no secundário, o que faz com que no ano a gente esteja com 31,54 aí de rentabilidade, ou seja, um ano muito bom aqui para o nosso, né, EGAF, né, para quem de fato aproveitou, né, aquela compressão de preço, né, foi muito bem. Do ponto de vista de liquidez, a gente continua com a liquidez um pouco acima de R$500 mil, tá, o que é uma liquidez importante. A gente gostaria que tivesse próximo do 1 milhão, né, acho que o agro voltando, né, a turbinar, voltando a tracionar, a gente espera que essa liquidez, né, retorne ali para 1 milhão, né, mas ainda estamos acima de 500 mil, que me permite entrar e sair, né, de acordo com eventualmente alguma necessidade, né, de capital, alguma necessidade de aporte, né, que você venha a ter, de investimentos que você venha a ter, o que eu acho muito bom. Tá? Do ponto de vista de resultado contábil, né, então falei do mercado, vou falar do contábil e depois vou falar do resultado por cota. Né. Do ponto de vista de resultado contábil, tivemos um resultado de 1,35, tá? Esse resultado de 1,35 foi equivalente, né, do ponto de vista contábil, mais do que CDI mais 4, foi CDI mais 4,03, né, nos 19 dias úteis, e bem acima ali do nosso 1,05 ali do CDI, tá? Quando eu pego no ano, o fundo vai muito bem, o fundo rentabilizou 17,14, e eu gosto de reforçar o contábil, porque o contábil é onde você precisa olhar. Né? É a verdade. É a verdade. Porque o secundário da cota, né, é o preço da oferta e demanda daquela cota. Né? Não necessariamente reflete a carteira, né, daquele fundo. E aí quando você olha a carteira daquele fundo, qual foi o resultado da carteira daquele fundo? Tá? O resultado da carteira daquele fundo no mês, né, por mais que o secundário tivesse, né, premiado, né, e dado 4,20, né, e 25, né, quando você olha o resultado da carteira naquele mês foi 1,35. Muito bom, né, porque os outros meses anteriores também veio mais ou menos nessa mesma atuada, ao passo que o secundário foi 4,25 agora, foi 0 alguma coisa no passado, teve um mês que foi negativo. Então o secundário tem esse tiroteio ali das leis de oferta e demanda. Então quando você olha o contábil, você vê de fato a verdade do que está acontecendo com aquela carteira. E se tivesse algum problema naquela carteira, esse contábil refletiria. Né? Se tivesse algum problema de provisionamento, algum problema de deságio em algum dos papéis, alguma abertura de taxa nesses papéis que levasse o preço para baixo, isso apareceria lá no resultado contábil. Ou seja, o contábil ele mostra se os papéis que você escolheu são bons ou não são. São bons ou não são. Então o que é o contábil? Né? Eu pego toda a receita, né, desses papéis, tiro as despesas do fundo e o que sobra é o resultado, é o que é líquido ali para eu, né, distribuir ali para os cotistas. Então quando eu olho no ano, a gente fez 17,14, o que equivale a CDI mais 4,07, que é muito bom. Tá? Quando eu olho, né, no mês, né, foi o 1,35 ali que eu falei para vocês, equivalente a CDI mais 4,03, também, né, muito bom. Tá? E aí, para concluir, o resultado por cota é equivalente ao contábil, só que eu olhar o resultado por cota. É uma proxy do dividendo que eu poderia pagar. Né? Independente de pagar ou não, é o dividendo que eu poderia pagar. E nesse mês, né, o resultado por cota foi de 1,33. Pagamos 1,30, né, com isso retivemos, né, esses 3 centavos, então fomos de 49 centavos de resultado retido para 52 centavos. Parte desse resultado retido é por conta de um papel nosso que fechou muito a taxa, então quando fecha muito a taxa sobe o preço e aí dá uma rentabilidade, né, muito absurda. Então eu tenho um papel no fundo que a taxa fechou de 6-2, só para vocês terem uma ideia, ou seja, é muito fechamento de taxa, o mercado acreditando muito que aquele papel é muito melhor do que na época da emissão, que é bom, mostra que a nossa seleção, né, foi acertada, mas da mesma forma que fechou, né, para 2 nessa curva, pode ser que ela volte eventualmente para 4, para 5, né, se for alguma distorção de preço, e de verdade a gente acha que não teve essa melhora tão grande, né, assim nesse papel. Então a gente retém isso porque se isso voltar,
eventualmente come um pouco do resultado do fundo, e eu não poderia, né, se eu não fizesse essa retenção, eu não poderia pagar vocês naquele salário mensal, aquela recorrência mensal, se eu distribuísse isso tudo. Então, existe aqui, né, uma guarda de forma precaucionária, né, desse resultado, exatamente para, eventualmente, se esse papel que a gente acha que está com o preço distorcido voltar, a gente conseguir continuar pagando para vocês de forma suave, né, e não ter um mês que a gente pague, né, menos do que a gente, né, gostaria. Tá? Então, isso é importante. Então, novembro foi 1,33, né, quando eu pego, né, o CDI equivalente, né, a esse 1,33, a gente estava falando de 1,03, tá? Então estou 30 centavos acima gerando de resultado em relação, né, ao CDI. Então, mostrando assim as três métricas, né, o fundo, né, vai muito bem, né, no secundário ele arrebentou esse mês, 4,25, né, no contábil foi 1,35 e no resultado por cota foi R$1,33 ali por cota acima do dividendo que a gente pagou nesse mês. Então o fundo vai performando muito bem, né, e como a gente sempre vem falando, resultado do nosso monitoramento, resultado aqui, né, de todos esses nossos alertas, e nossa expectativa é que a gente tenha 100%, né, já de implência dessa carteira agora, né, em dezembro, receba ali os 24 milhões, né. Bom, que beleza, Bruno, mas esses resultados todos eles têm sido coerentes. Quem está aqui conosco todo mês e lê o nosso relatório e está aqui no vídeo todo mês, poxa, já são vários meses. São vários meses. Quantos anos já que nós estamos aqui todos os meses fazendo gravando vídeo? Isso. E o que estão todos disponíveis no YouTube, e desde o primeiro até hoje, assim, o que a gente está vendo, Bruno? Ações de gestão bem feitas, que aliás é o que eu vou perguntar agora, o que aconteceu com novembro em termos de ações de gestão, mas são as ações de gestão bem feitas, a partir de uma estratégia bem desenhada. Eu tenho mês após mês de resultados coerentes e estáveis. A única coisa que oscilou nesse tempo todo foi o mercado secundário, mas não depende da gente, é risco sistêmico, a gente não pode fazer nada. O noticiário influencia, nós não podemos determinar o preço noticiário, da cota, o preço da cota negociado no secundário. O que a gente pode, claro, com pessoas físicas, é comprar quando o pessoal, e o que a gente fez bastante. Agora, o fato é que nós não podemos mexer no secundário, mas todo o resto dá. E esses resultados bons que a gente está tendo são reflexos de boas ações de gestão. Então essas ações de gestão que você toma junto com o seu time é que determinam esses bons resultados. E quais foram as ações de gestão que foram tomadas em novembro? Não, perfeito. A gente fez um giro ali da carteira, né? Então basicamente fiz algumas vendas parciais de papéis ali do fundo, né? Geralmente quando eu ponho papel para dentro, a gente faz uma seleção muito profunda, né? E só traz, obviamente, cases, né, que foram unânimes, né, nos nossos, né, comitês, né? Então, por isso que é muito difícil eu querer sair de um papel que eu entrei. Então, geralmente, quando eu vendo só parcialmente, até para aumentar a pulverização da carteira. E foi um pouco o que a gente fez, né, ao longo desse mês, tá? A gente vendeu parcialmente, então eu sempre mantive um pedaço dos papéis que eu vou citar aqui agora na carteira, tá? O equivalente a 7,54 milhões de reais, tá? Pouco, né? Estamos falando aqui, né, bem pouco, estamos falando de menos de 5%, né, do fundo, né, estamos falando de 2,5% ali do fundo, né, então não é tão expressivo, mas vendi Casa Fértil, Cultivar, Agrofarm, Plantar, Conceito Regional, Agro e Agro Brasil, ou seja, foram 7, né, papéis aí que a gente, né, vendeu, e por outro lado, a gente adquiriu 5,2 milhões em papéis. Por que fizemos esse movimento? Porque esses papéis que a gente adquiriu, né, têm o mesmo nível de segurança, mesma tese, né, que foram Cooper Norte, Panorama e Espaço, né, mesma tese, né, de revendas, né, mesma tese, né, que a gente, de cadeia de insumos que a gente gosta, né, de trazer aqui, é a tese, né, que a gente opera, baseada, né, num tripé que eu gosto de falar, que é subordinação, então a gente sempre exige pelo menos 30% de subordinação, pulverização, né, não só, né, eu ter vários papéis no fundo, mas eu não falo dessa pulverização, eu falo das garantias, né, e da carteira, né, que está atrelada a cada um desses papéis, que quando eu pego todos os papéis do fundo eu tenho mais de 38 mil produtores, né, ou seja, é muita pulverização, tá? E por último, excesso de garantias. Em cada operação, quando eu chamo garantia, é sempre mais do que 1 para 1, em torno de 110% a 120%, que aumenta ainda mais ali o meu colchão, né, de cobertura, né, antes de chegar na cota sênior, que é o que a gente está comprando aqui, né, nesse fundo. Então, sempre baseado nesse tripé, a gente comprou 5,2 milhões de reais de papéis que tinham um nível de taxa um pouco maior, né? Esse ano, como está mais desafiador para o agro, os investidores têm requerido, né, um nível de taxa maior, e esses novos papéis que a gente está, né, colocando no mercado, que a Ecoagro coloca no mercado, a gente pega um pedaço disso, né, a gente está com esse menu na mão, vê o que tem de melhor, fala, cara, vamos vender aqui alguns papéis, né, e vamos trazer alguns papéis que têm um nível de yield um pouco mais alto. Então a gente trouxe papéis que têm um nível de yield um pouco mais alto. Então saí de papéis que pagam aproximadamente entre CDI mais 4,5 a 5, e estou entrando em papéis que pagam entre 5 a 5,5.
né? Então, aumentei o nível de yield, mantendo o mesmo nível de segurança, tá? Consequentemente, essa foi a ação que a gente fez aqui, né, resumidamente. Com a Panorama, que é uma velha conhecida nossa. Que é uma velha conhecida nossa, exatamente. Então, assim, basicamente, esse foi o movimento que a gente fez, elevou um pouco a yield, né, pequeno, estamos falando de 2 a 2,5% ali do fundo, né, mas de galho em galho a gente vai melhorando, né? Então, essas foram as ações de gestão, né? Isso fez com que, em termos, né, regionais, né, basicamente, né, eu tenho exposição em 16 estados da Federação Brasileira, que são estados, né, que são grandes potências, né, produtoras, né, sendo a principal, né, de exposição aqui Goiás, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e fechando ali com 9% o Rio Grande do Sul, tá? Basicamente ali no Rio Grande do Sul, né, Cotribá. Além de Cotribá, tem uma outra empresa ali que dá esses 9%, tá? Fundo está com 38 ativos, então um fundo bastante pulverizado no número de ativos, né? E do ponto de vista de produtores de baixos ativos, ou seja, mostrando de fato a potência dessa pulverização, são 38.983, o número mais preciso, né? Então, quase 39. Quase 39 mil ali, né, produtores, ou seja, é muita pulverização. Tem que dar problema em 39 mil produtores para a gente dar problema aqui para ter problema, né, aqui no fundo, ou seja, é muito difícil, né, disso acontecer, tá? Do ponto de vista de concentração de papel, a gente continua com as duas maiores concentrações, Nativa e Goplan, né, que vem, né, esses são os papéis mais concentrados, são duas empresas que a gente gosta muito, né, por isso a gente concentrou um pouco mais nelas. E a Goplan é uma rede, né? E a Goplan é uma rede, mas que a gente não tem, né, nenhuma preocupação, né, nosso monitoramento mostra que elas estão muito saudáveis, né, tanto a Nativa quanto a Goplan. Goplan é uma associação de revendas, né, que quando começou lá eram 19 revendas, né, 20 revendas, né, saiu uma, virou 19, e agora são 25, a rede está crescendo, né, que tem um processo seletivo bastante rigoroso. A empresa, né, as empresas que fazem parte ali da associação, né, e dessa franquia, né, que é a Goplan, né, precisa ter métricas mínimas ali de financeiras, além disso precisa ter balanço auditado, né, precisa ter track record ali track record ali de vendas ali no campo. Então tem um processo seletivo bastante rigoroso ali para entrar na Goplan, por isso que a gente gosta bastante ali dessa associação. A gente conhece a turma lá, o Gali, CEO, a gente conversa, né, bastante com ele, né, para entender ali como é que estão as revendas ali que estão debaixo ali, né, dessa associação, dessa franqueadora, né, de revendas. E quando você olha as revendas lá em termos de indicadores, são revendas que estão acima da média das revendas do Brasil. Quando você pega cada um dos indicadores, deixa eu ver como é que está o índice de liquidez corrente, que é um dos indicadores que a gente pode ver, está acima da média. Deixa eu ver como é que está a margem líquida, está acima da média. A margem EBITDA está acima da média. A alavancagem está abaixo da média, porque a alavancagem é ruim, né? Então tem que estar abaixo da média. Então está abaixo da média. Então, assim, quando a gente compara esses indicadores, né, com os outros peers, né, com o Brasil como um todo, né, são revendas que estão acima da média. Esse é um dos motivos que a gente gosta bastante, né, dessa operação, tá? Do ponto de vista de distribuição por tipo de securitização, eu tenho 87% de cota sênior no fundo e 13% de cota única, que são aquelas operações oportunísticas. Aqui eu tenho Pisani, aqui eu tenho Supply, aqui eu tenho Primo Tedesco, que são operações que a gente, né, tem um nível de garantia robusto, né, é uma cota única, tem um nível de taxa, né, interessante, e é por isso que a gente acabou trazendo muita segurança com nível de taxa, né, interessante e com nível de garantia interessante, a gente acabou trazendo, né, de forma, né, oportunística, tá? Do ponto de vista de recebimentos, esse mês de novembro eu tive, né, recebimentos ali não tão expressivos quanto terei agora em dezembro, mas eu tive, né, recebimento em 6 ativos, tá? Que perfazem um quarto do fundo, tá? 24% do PL do fundo, tá? A gente teve de pagamentos 1,49 por cota. Novembro é um mês que eu tenho, né, alguns resgates. Eu tenho 2 papéis ali, principalmente Nativa, né, que é a nossa maior exposição, né, pagou 43 centavos por cota, Agrofito 30 centavos por cota e Panorama 28 centavos por cota. Eram operações que pagam em novembro, não pagam em dezembro, né? Os grandes eventos do agro, né, ali safra e safrinha, né, a gente fala de junho e dezembro, mas de verdade, né, dependendo da região do Brasil, né, Brasil continental, né, a safra começa mais cedo, né, a safrinha também começa mais cedo, né, e é por isso que alguns desses papéis, ao invés de pagar em dezembro, paga em novembro. E já pagou. E já pagou. 100%. E já pagou 100%. 100% sem nenhum problema de pagamento, tá? Então, esses são, né, foram 6 eventos, né, que a gente teve, né, do ponto de vista de realizado versus orçado, que a gente imaginava receber de fato, né, o planejado receber, a gente recebeu, né, então 100%, né, na risca, tá? E para fechar aqui do ponto de vista de carteira, a gente continuou com um fundo de 310 milhões de reais, né? Faz um tempo que a gente não faz ofertas, porque o preço está comprimido, a gente está esperando esse preço respirar, voltar acima do contábil para a gente, né, fazer uma oferta.
estamos doidos para fazer uma oferta, mas a gente respeita muito os nossos investidores e, portanto, né, a gente quer esperar esse preço respirar, esse preço voltar acima do contábil, né, o agro está mais bem falado para a gente fazer essa oferta, papel a gente tem, originação a gente tem, né, o que falta é o momento certo para a gente, né, fazer essa oferta e conseguir aumentar. Aí a Selic, né? Você queda na Selic eleva o preço da taxa? Não, com certeza. Aumenta a taxa no secundário? Aumenta a taxa no secundário. Então, assim, a gente imagina que logo esse momento deve chegar, acho que ano que vem, Selic caindo, né, as empresas respirando, né, o agro voltando a performar e tudo indica que deve performar bem ano que vem, os preços de commodities vão estar mais altos que esse ano, né, custo começou um pouco mais alto, mas com preço mais alto vai fazer ter margens, né, interessantes. E, consequentemente, né, é bem possível que a gente tenha um agro mais forte em 26 do que foi em 25. Então, naturalmente, né, é possível, né, tudo depende de oferta e demanda, secundário, mas é possível que a gente veja aí a volta dessa cota. E, voltando acima do contábil, a gente está aqui, né, querendo, sim, fazer novas ofertas. Tá? Então, 310 milhões de reais, né, nosso caixa hoje está super exíguo, né, estou com caixa hoje só para pagar os rendimentos, né, do próximo mês. Estamos falando aqui de fechei em novembro com 7 milhões, mas agora em dezembro anunciei, né, o pagamento de dividendo de 1,30, o que equivaleu a mais ou menos uns 4 milhões e meio, então estou com um caixa bem magrinho ali, né, em torno de 2 a 3 milhões de reais ali, exatamente para alguma precaução, alguma coisa, né, que vem ali e a gente possa comprar, né, por isso estou com um caixa bastante magrinho, porque cheguei agora em dezembro, é exatamente quando eu vou receber. Quando recebe o grande volume. Então, por isso que a gente vem com caixa, né, reduzindo até chegar em dezembro. Então, estou com caixa bastante magrinho, né, aqui agora em dezembro. E com isso aí eu fecho aí as questões do fundo, né, e te passo a palavra para a gente falar um pouquinho de macro, falar um pouquinho de agro, né. Tem eleição ano que vem, macro a gente acabou de passar por uma super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros no Brasil, inflação aqui no Brasil que está indo bem, nos Estados Unidos nem tanto, né? Então, coisas importantes aí para a gente dividir aí com os nossos investidores. Te passar a palavra aí, Antônio. Maravilha, Bruno. Vamos começar por Selic, então. Acho que você trouxe a questão de fazer follow-on, quando nós estivermos com a cota no patrimonial, enfim. Uma parte do problema da queda se deve, sem dúvida, aos problemas que o agro teve, 2024, sobretudo. Agora, também tem o efeito da Selic, porque veja, investidor, por que quando a Selic sobe muito, os FIAGROS, os FIIs, de uma maneira geral, sofrem? Porque se eu imagino, vou pegar dois exemplos extremos para me fazer entender. Imagina que a gente paga um DI mais 4, a nossa meta, e a Selic está 100. Bom, esses 4 sobre 100 fica pouca coisa. Agora imagina se a Selic está 2, percebe? Daí o 4 vira o dobro do DI, né? O cara recebe 3 vezes o DI. Então, quanto maior a taxa de juros, mais complicado fica para os FIIs, para os FIAGROS, para as empresas que pagam dividendo. Qualquer negócio que paga dividendo e que tem um prêmio bom, ele perde um pouco a atração desse prêmio à medida que o DI sobe para todo mundo. Que daí é quando a maré sobe para todo mundo. Agora, quando a maré desce, esse prêmio fica cada vez maior. Então, nós temos um fundo que mira ali, CDI mais 3, CDI mais 4, vem entregando mais do que isso, líquido de imposto de renda. Agora a gente tem uma perspectiva de queda, né, Bruno, da taxa Selic, e que a gente acredita que pode acontecer em janeiro, pode ser no máximo em março, ou depois do comunicado do Copom ficou mais para março, mas não está descartado janeiro ainda. O fato é que a gente vai ter queda na Selic ao longo de 2026. Afinal de contas, nós temos uma inflação bem mais comportada. As 3 inflações que nós monitoramos no atacado, IGPDI, IGPM e IGPP, as 3 com deflação no acumulado em 12 meses. Ou seja, negativo, né? Está negativo, não é desacelerou a inflação, não, é deflação mesmo. Então, e a inflação no atacado, ela traz o que vai acontecer com o consumidor ali na frente. Não na mesma magnitude, mas na mesma tendência. Então, como nós estamos tendo uma deflação no atacado, a gente não espera deflação no IPCA, mas sim uma desaceleração mais acentuada. Tanto é que nesses últimos 2 meses, o resultado em 12 meses vem vindo mais para baixo, numa velocidade maior. E nós deveremos terminar o ano, nossa projeção é 4,38 para o final desse ano, e 3,30 para o final do ano que vem, 3,60 para o final do ano que vem, ano de 2026, que é o momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, a gente está vendo sim uma
uma volta da inflação, uma trajetória em direção à meta. Nós estamos vendo as expectativas reancorando ao redor da meta. Então, os princípios para o Copom iniciar um ciclo de baixa estão dados. Então, isso por si só tende a valorizar os FIIs de uma maneira geral, dentre eles o FIAGRO. Então, aqui não estou dando aqui uma recomendação de compra de FIAGRO, mas estou trazendo aqui como é que funciona a mecânica. Fique ligado para aproveitar essas oportunidades. Lá nos Estados Unidos nós tivemos uma redução de juros, mas foi uma redução bem complicada, porque inflação subindo, uma justificativa de empregos, depois veio o payroll, eles decidiram na quarta, veio o payroll na sexta com criação forte de vagas de trabalho, ou seja, desconstruindo a tese principal, né, que foi determinada por 9 membros do Fed. Lá eles têm decidido de maneira rachada, 9 votaram para reduzir, 3 votaram diferente, sendo que um deles votou para reduzir mais ainda, mas outros 2 para manter a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que mantém a taxa de juros, a taxa de câmbio mais elevada, porque com a perspectiva de não haver novas quedas, a taxa de câmbio puxa lá fora, o DXY puxa, e puxa com isso a nossa taxa de câmbio aqui. E o câmbio um pouco mais elevado para um setor que é exportador sempre ajuda, né? A gente está vendo um câmbio para o ano que vem mais alto, até porque o que está acontecendo com o fiscal é grave, é um ano eleitoral, nós estamos na iminência de não cumprir o arcabouço fiscal no ano de 2025, está faltando muito dinheiro para os meses de outubro, novembro e dezembro para cumprir a regra, tudo indica que não vai rolar. O presidente da República falando em tirar despesa de saúde, de educação das despesas, como se fosse investimento. Gente, quando a gente vai comprar uma camisa e o vendedor diz para a gente, você vai investir numa camisa, não vai investir, você vai comprar uma camisa, você vai gastar a camisa, porque a gente acha, ou vai investir num automóvel, bom, só se for ser Uber ou taxista, senão se é para o uso, não é investimento, é um gasto. Agora, quem é que disse que todo investimento é bom e todo gasto é ruim? Agora a gente lida muito com isso, né? Se é uma coisa para o bem, boazinha, é investimento, se é uma coisa corrente, ruim, aí é gasto. Não é assim. Um gasto em saúde é um gasto maravilhoso, um gasto em educação é um gasto maravilhoso. Agora, o gasto acima da receita, independente do objetivo que for, é um gasto ruim. E o governo, não só ele vem machucando muito o fiscal, como agora a gente furou a regra de ouro. A regra de ouro é uma regra da Constituição que diz que o governo não pode gastar mais do que arrecada, ou seja, sem endividar, para cobrir gastos correntes. Não pode. É só para investimento e para rolagem de dívida. Esses são os únicos motivos que o Brasil pode se endividar. Só que para romper isso precisa fazer um projeto de lei e mandar para o Congresso aprovar. Pois muito bem, isso foi feito agora no final de novembro, e o Congresso Nacional, o Senado, aprovou um PLN 14, que permitiu que o governo emitisse 43 bi a mais de dívida, dos quais 34 eram para pagar aposentados e Bolsa Família. Ou seja, se o Senado diz para o governo, não, isso aqui não vai aprovar, e até aposentado que não ia receber agora no final do ano. Ou seja, nós estamos indo para um lugar muito perigoso do ponto de vista fiscal. E nós não temos dúvida que isso vai ser uma tônica do ano de 2026, até porque no ano eleitoral não existe tendência nenhuma de fazer ajuste fiscal. Se o governo não ajustou durante os 3 primeiros anos, não vai ser no ano eleitoral que deva fazer. Então esse assunto vai vir muito mais forte, isso pode trazer problemas ainda mais severos para a nossa economia, mas como disse o Bruno, o agro ele tem um hedge natural, nós exportamos para 190 países, então o que acontece num país não é 100% a nossa exposição, a gente está exposto em 190 países, o que torna o agro uma boa opção em momentos dessa natureza. Falando nisso, nós tivemos o 3º levantamento da Conab, mantendo ali a produção na casa dos 350 milhões de toneladas, nós tivemos o relatório do USDA,
de dezembro, depois de vários meses de shutdown, nós tivemos o dado, um cenário de soja com um consumo e uma produção muito próximas, com redução de estoque na soja, redução no estoque do milho, o que sugere relações estoque-consumo muito baixas, o que sugere que teremos no próximo ano, em média, preços melhores do que nós tivemos em média desse ano de 2025. Então, Bruno, para onde a gente olha no agro em 2026, nós só vemos coisas boas. Sim. O PIB do agro em 2025 já cresceu mais de 10%, a nossa projeção é um pouco acima de 10% para o PIB de 2025. 2026 não deve ser um ano de crescimento de PIB, porque a safra já subiu muito, sempre tem um ajuste depois que sobe muito. Agora, em termos de rentabilidade, provavelmente seja um ano de melhor rentabilidade para o produtor e, consequentemente, menor risco, menor inadimplência para todo o sistema. Perfeito, Antônio. Bom, obrigado pelas suas palavras. Acho que a gente terminou o podcast aqui com uma mensagem bastante positiva para o agro em 26, né? Expectativa, né, de agro bom, né, para 2026, produção boa, preços bons, né, margens boas ali para os produtores, que é onde inicia a cadeia, e consequentemente para todas as outras empresas, inclusive para as empresas, né, que estão, né, no EGAF. Então é uma expectativa de, né, recomposição de balanços, né, recomposição e reerguimento, né, dessas empresas, e com isso esperamos, né, que obviamente os preços, né, dos nossos fiagros, né, inclusive do nosso, de todos os fiagros do nosso fiagro, dê uma recuperada, né, e volte a abrir, né, uma rodada aí, né, para a gente fazer IPOs. Bom, obrigado pelas suas palavras, né, uma vez colocado, né, tudo que a gente gostaria de falar, queria, né, agradecer a todos que nos escutaram até aqui e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.